Esse é o Gatolino. Dá oi pra cá. É isso aí, tô gravando. Comida depois. Na verdade, esse Choque do Dia surgiu porque eu estava relendo esse livro aqui do Roberto Mena Barreto, que é uma aula de criatividade na década de 80, e é um livro que ele continua super atual impressionantemente, e eu comecei a lembrar de muita coisa do histórico pessoal da publicidade e propaganda, e eu resolvi vir aqui falar um pouco de publicidade e propaganda para vocês. Acontece que a gente está vivendo uma geração, a gente teve duas fases aí de 1980 para cá, a fase onde a publicidade ela foi construída, e é a publicidade que a gente conhece hoje no Brasil, que é uma das publicidades mais criativas do mundo, muitos conhecidos, né? Se você falar Washington Oliveto, basicamente quase todo mundo conhece, Izango Anais, muita gente conhece, Marcelo Serpa, muita gente conhece, mas aí você começa a falar de outras pessoas, como Orígenes Lessa, como Roberto Mena Barreto, como o próprio Alex Perecinoto e o Petit, essas pessoas mais antigas que construíram as bases da publicidade atual, elas já estão um pouco esquecidas por essa geração mais nova, e isso é o que tem me incomodado ultimamente, porque eu vejo que essa geração ela corre pouco atrás do que é realmente publicidade e propaganda. Uma coisa muito séria é o seguinte, gente, estudem referências, pesquisem na internet os grandes nomes da publicidade nacional e internacional, assistam Mad Men, leiam o livro A História da Propaganda Brasileira, A História da Propaganda Mundial, leiam o livro do Roberto Mena Barreto, o livro do Petit, leiam o livro do Alex Perecinoto. Há nomes que estão um pouco esquecidos, e por que é muito importante vocês saberem disso? Seja você publicitário ou não, designer ou não, basicamente a gente vive num mundo onde as marcas influenciam muito da nossa decisão no dia a dia. Mesmo que você ache que você esteja isento disso, você não está. É muito importante que você entenda como que funciona o branding, como que funciona a publicidade, o que é publicidade e propaganda, para que você possa olhar as coisas não do ponto de vista apenas apaixonado, mas do ponto de vista também crítico, dos comerciais que você assiste, dos anúncios que você lê e do bombardeio de informações de marcas que você tem ao seu redor e às vezes você nem percebe. Né? Conheço muitas agências que se dizem agências e não são agências. Né? São birôs, estúdios de fazer layout. Fazer um folder, fazer um cartaz, fazer papelaria, fazer o below the line, fazer panfletagem, isso não é publicidade e propaganda. A publicidade ela é uma área onde profissionais de diversas especialidades, de diversas áreas atuam. A publicidade e propaganda ela é um grande motor, né, que faz essa estrutura que a gente tem, que é capitalista, ela funcionar. Porque é ela que cria diferenciação. Tá? E essa diferenciação ela é criada estudando as gerações, estudando o comportamento, identificando o público, identificando a praça e fazendo com que aquele teu produto ele se diferencie do outro na prateleira, se diferencie do outro no comercial, porque por trás disso tem uma ideia. Existem diversas técnicas de apresentação de uma ideia, né? A retórica que você utiliza, essa retórica que é persuasiva, ela se adapta ao público, o discurso ele vai de acordo com o criativo que está por trás disso, de acordo com a proposta, de acordo com todo um conjunto de pessoas, de planejamento e por aí vai. Tá? Então assim, quando você não entende de onde que surge todo esse universo, vai estar lá dentro da sua agência, que muitas vezes nem é uma agência ainda, ou acha que é agência e não é, né? Vai chegar um pedido de um cliente, em que o cliente vai dizer eu quero isso, você não vai questionar, e você vai fazer lá o folder dele, vai fazer lá o cartaz dele, vai fazer lá o cartão de visita do cara, e na verdade não é aquilo que ele está precisando. E quando você não vai atrás de entender como que funciona esse universo, lendo os livros, conhecendo os profissionais, vendo como que funciona a publicidade e propaganda nas grandes agências, como que é o histórico disso, você corre o risco de ser um profissional medíocre. Existe um outro patamar da publicidade e da propaganda, que é justamente o patamar que atinge aquelas pessoas que elas resolvem um pouco mais a fundo em entender que marcas elas influenciam vidas e ideias também. E o grande negócio da publicidade e propaganda são as ideias. E são as ideias por trás das marcas que criam a personalidade da marca. E a forma de apresentar essa marca, ela diz respeito muito ao conhecimento, à experiência que você adquire trabalhando com essas pessoas, sendo estagiário dessas pessoas, estudando sobre essas pessoas. É muito triste quando eu perguntava para alunos
para citarem um profissional de publicidade e propaganda que eles admirassem e eles não sabiam dizer nenhum nome, ou citar uma grande agência ou uma agência que eles admirassem. Então estudar isso daí é super importante. Eu justamente queria fazer um convite para lerem, né, Mena Barreto, para lerem Alex Pericinoto, usarem mesmo. Vai pro Google e digita lá História da Publicidade e da Propaganda no Brasil, tá? Né? Aí, ó. E eu queria começar esse Job do Dia dessa nova fase. Eu vou procurar estar postando sempre todas as quintas-feiras. Está sexta-feira já de manhã já no ar. Os Jobs do Dia. Eu queria fazer um convite, né, nesse job que é a Introdução à Publicidade e Propaganda, a irem além de achar que publicidade e propaganda é ir fazer layout, porque isso é o menos importante. O mais importante é estudar comunicação, o processo da retórica, estudar estudar o histórico de como que esses caras faziam, como que funcionam as agências, ir para a internet, procurar anúncios, não é só assistir os anúncios em Cannes, mas é entender como que foi construída aquela ideia, como que foi construída a solução para aquela ideia que ganhou o Cannes, mas também trouxe bastante resultado para o cliente, né? Entender como que se constrói uma marca, buscar ir além simplesmente de ir para frente do computador, abrir um Adobe, um Illustrator, um CorelDRAW, criar um panfleto, uma imagem do Baixada de Banco de imagem bonita, com uma frasezinha divertida, e achar que você está fazendo publicidade e propaganda, porque você não está fazendo publicidade e propaganda. No próximo eu vou falar sobre criatividade, e aí a gente vai ver o que vem depois. Obrigado por assistir mais esse Job do Dia. Até o próximo.